Olá, amigos. Mira, isto é o aquário que deu-me dor de cabeça durante 4 dias. Deu-me não, está a dar. Como veja que a água está mais clara agora. E estava muito escura. Eu pensei que não fosse ficar esta cor. Mas mesmo assim essa cor ainda não sei se ainda fica mais clara. Aqui tem as marcas que eu tenho. Isso, aqui estava a água. Há 4 dias acordei-me e a água estava toda pelo chão aqui. Rebentou a parte de baixo do aquário e era água aqui. Quase 300 litros de águas aqui pelo chão. Com isso partido. Baldes e baldes agora. Esse balde está aqui porque ainda está a escorrer água aqui. Como vê aqui, olha ainda um pouco. A cair um pouco de água. Mas há 4 dias, 3 dias atrás, continuava assim, mas depois voltava a rebentar a água outra vez e a deitar muita água. E tive que tirar a água toda vez. Eu acho que este mês a conta de água não vai ser nada fácil, porque deve ser uns 5 aquários desses cheios que já deitei de água fora. Isso leva 320 litros. Penso que seja, porque este balde leva 20 litros. 20 litros. Aqui eu pus os 18 baldes desses aí. Os 18 ou 16. Os 16 por aí, 16 vezes 32 dá 320, né? Mais ou menos, isso aí seria a metade. Aí deve ter mais ou menos uns 7 baldes de água ainda por aí. Mas eu não sei ainda como é que vai ficar a situação, porque só ontem à tarde, é que eu descobri uma maneira de parar mais a água, que é exatamente esta que eu vou vos dizer depois. Antes, deixe-me explicar o que passou com isso aqui, o trauma que eu tenho. Este daqui estava cheio de água. Esse tapete já foi seco porque eu pus para secar, porque era outro tapete que estava aqui, mas esse também levou água. A água veio toda essa parte, toda daqui, tive que tirar a água, ainda tem o pano por baixo também. Isso são há 4 dias, não era só um dia que tive a fazer isso. Eu pensei que tinha resolvido o problema, mas não resolvia. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Já estava mesmo para partir o aquário e os peixes, o problema todinho era os peixes. No segundo dia eu troquei os peixes para um aquário para poder encher. Pronto. E era aqui, era água por aqui. Não chegou a descer lá para o quarto. Não sei porquê. Porque tinha outro tapete aqui e parou a água. E essa parte do dia está tudo desarrumado, porque a casa já está há 4 dias assim. A pala do aquário. Não conseguia arrumar tudo, metia para o sítio e depois voltava a tirar tudo. Tirei o aquário no segundo dia para virá-lo de cabeça para baixo, para pôr o silicone. Comprei um silicone até caro. O silicone, tive a procura em vários sítios até encontrar o silicone para aquário. Mas este não foi a solução. Não foi isso que está a resolver agora com essa água, está parada agora. E dou graças a Deus ter parado a água, é por isso que hoje eu vou continuar a arrumar a casa e pôr as coisas no sítio, porque eu acredito que tenha resolvido com o que eu descobri. Era água por aqui, depois eu tive que meter a água para ir, ao invés de tirar com a esfregona, arrastei com a vassoura para a casa de banho, porque ali tem um buraco. Tem um buraquinho aqui que meti a água toda para passar por ali. Já não tirava mais em baldes. Depois é que veio a ideia de trazer uma mangueira lá de fora para pôr aqui, para encher, ao invés de encher baldes por baldes. E depois, para vazar a água, eu pus outra mangueira que ia até a casa de banho para vazar a água. Chupava a água e a água escorria lá pela mangueira, ia todo. Levava isso para vazar essa água toda, levava mais ou menos 1 hora por aí. 1 hora ou mais de 1 hora. Fiz essa bancada, era outra que eu pensei que era curta, era com uma pedra de mármore e não dava para sentar o aquário todo. Pensei que era isso que estava a fazer força. Troquei a pedra de mármore
E pus duas madeiras, por acaso era a medida certa do aquário. Está bem feita lá, fiz uma mesa para esse aqui, na perna de uma máquina. Veja ali, porque essa máquina estava sentada em uma pedra de mármore. Tirei os peixes todos no segundo dia, troquei para este aqui, que é o peixe de água fria. Mas o aquário é muito pequeno. Vou acender aqui. Esses coitadinhos tiveram que ficar num sítio muito, muito pequeno. Eu pus com água, que era aquela... Vamos ver aquela... Esse de acrílico aí, enchi de água. Eles ficaram dentro desse aquário aí, 3 dias. Estavam quase a morrer. Tive que trocar a água umas 2 vezes ou 3 vezes por dia, porque a comida dos peixes deve escurecer a água, estraga muito a água também, depende da comida. A mais barata que eu encontrei foi essa daqui, porque isso é muito caro a comida. Essa comida daqui, que é do peixe de água fria. Por acaso está na hora deles comerem. Às vezes quando eu bato assim, eles vêm para cima porque sabem que está com a comida. Tá vendo? Aquele dali já tá atento, porque ele sabe que é a comida que vem por aí, já deve estar com fome. Fica difícil fazer porque eu tenho que segurar o telemóvel para fazer. Deixa eu abrir aqui para pôr um bocadinho de comida para eles. Aqui, aí. Veja aqui, toma aqui, bichinho. Olha, aquele dali já viu. Eles eram bem pequenininhos, agora os peixes de água fria. Mas morreram quando... Eu não percebo muito de aquário, mas já... Olha lá, foi comer, estava com fome. Eu não percebo muito de aquários, mas eu já tenho aquário há quase 20 anos. Era da outra casa. Aquele outro aquário, o grande, era da outra casa, que eu já tenho há 15 anos, 17 anos. Comprei de segunda mão, de um ex-colega meu. Agora, quando eu mudei de casa, há 3 anos, na mudança, foi que aconteceu isso. Fizeram mal, meteram no sítio onde balançava muito na viagem e rachou o vidro. Eu tinha colado de um lado, ele resultou ainda 2 anos, mais há 4 dias atrás, arrebentou com tudo e a água foi para quê? Eu fiquei desesperado, que eu pensei que uma pressão pudesse arrebentar o vidro e ter sido muito pior as coisas. Mas não foi. Eu trouxe os peixes todos, transferi os peixes todos para cá, para este aquário, com outra água, não tinha essas pedras, não tinha nada disso, só pus esse enfeite agora, depois quando eu trouxe os peixes frios para cá, porque o outro é peixe de água quente, que já volto a mostrar-vos outra vez. Trouxe para cá e pus esses peixinhos para lá, que ele aguenta água fria para lá, porque eu tive que ligar o termostato, que o outro é de água quente, o termostato, e ficou durante o tempo aqui, mas a água começou a ficar escura, porque lá tem um peixe grande, e já vão ver, que tomava espaço, era muito espalhafatoso, ele mexia-se e estragava o cenário todo. Tirei daí, ficou sem nada aqui, porque o outro aquário também tem feito, tive que tirar pedra, tirar planta, tirar tudo, isso é planta artificial. Já tive planta natural ali, mas a água estraga-se muito, porque essa sala não tem claridade, e a planta natural precisa também de um pouco de luz do sol, né? A luz é natural, não artificial. E depois as plantas morrem. E as plantas de aquário são muito caras. E quando encontra, eu comprei uma pequenininha, e como eu não usei no aquário, deixei lá fora. E começou a nascer. E nasceu muitas plantas, tem lá. Uma planta de pequenininha, uma que eu comprei, e já tem mais lá, umas 10 ou 15 por aí delas. Mas eu não ponho. Não ponho para não estragar a água. E dá muito trabalho. Esse daqui eu troco toda semana eu troco essa água. Tiro os peixes, meto tudo para o lado porque é mais fácil.
levo esse aquário lá para casa de banho, lavo o aquário todo e dedetizo e ponho água quente, troco a água e tudo mais. Tem que ser porque essa comida aqui, essa comida é de água fria e a outra é de água quente, a mesma marca. E ela é a mais barata que tem. E essa comida também depois faz uma papa lá dentro no fundo e fica aquele resto que eu acho que eles já não comem aquilo. E depois a água começa a escurecer. Agora, voltando, esse daqui também está com fome, tem que comer. Vou acender a luz. Olha aquele grandão ali. Era muito pequenininho. Deixa eu ver acender a luz aqui. Tá mal que eu tive a mexer. Isso não é aqui o termostato que tá ligado. Ah, não posso... Ah, acendeu. Você tem que arrumar agora, porque está tudo desarrumado e está muito bagunçado por causa desse aquário. Há 4 dias que eu estou aqui. A sorte é que eu estou de férias. E eu pude fazer isso, se não fosse... É aqui. Isso daqui ainda continua... É pouco. Continua a cair água, né? Pois tá. Porque agora ainda não enchi o balde, porque aqui tem mais água um pouquinho. Tem água que eu pus um plástico aqui para escorrer para dentro. Mas antes, isso não... um balde desse aqui enchia em poucos minutos. Eu já estava desesperado, já ia desistir mais do aquário e não sabia o que fazer com esse peixe. Talvez fosse transferir aquele para o pequeno e o dos peixes de água fria ia para um outro lado qualquer, ou lá para fora, porque essa minha casa é muito pequena, mas só que eu tenho que arranjar espaço para tudo. Aqui, né? Vou mostrar onde é que está o grandão. Olha, esse daqui. Dá para o telemóvel não sair dentro d'água. Já não é grande coisa esse telemóvel. Onde é que ele está? Olha, esse daí, amarelinho, esse é o limpa fundo. Era bem pequenininho. Esse daqui em grandão era do tamanho do outro. Era do tamanho do outro, que é o limpa vidro.